Eu trabalho mais do que todo mundo, porque me foi dada uma porção magnífica da graça, e essa graça me capacita ao trabalho espiritual. E se todos nós aqui estivéssemos imersos com mais porção da graça de Deus em nós, estaríamos muito mais capacitados a enfrentar as nossas dificuldades. Nos ressuscitou para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É muito claro, né? Somos salvos pela graça. Por meio de quê? Da fé. A única contrapartida minha na salvação é eu crer que Jesus é o Filho de Deus e aceitá-lo como meu pessoal Salvador. Se creres de todo o teu coração, será salvo. É pouco demais o que o Senhor pede, e foi grande demais o sacrifício dele. E crer em Jesus, irmãos, não é acreditar que existe um homem na história de Israel chamado Jesus, porque também todos sabem que existia um homem chamado Herodes, e nem por isso há mudança na sua vida por conhecer Herodes, historicamente. O Jesus não é o Jesus histórico só, é a missão dele, é a personalidade, é a pessoa dele. Jesus, esse homem me representou na cruz, e Deus estava nele, me perdoando na sua obra. Eu creio que Deus estava em Jesus, me perdoando, e creio que na cruz dele a minha conta foi paga. E eu vou viver agora no padrão de Deus, não segundo os espíritos que atuam nos ares. Eles não vão me governar mais. Não vou andar mais pelo sentido e inclinação da minha carne, nem pelos meus pensamentos. Eu vou andar agora com a mente de Cristo implantado em mim. Está escrito, vós tendes a mente de Cristo. Se a mente de Cristo estiver em nós, o mundo não governa os nossos sentimentos. Nós teremos outras inclinações. Não vem das obras. Ninguém se salva por obras. Mas não se enganem. As obras não levam ninguém à salvação. Mas todos salvos necessariamente têm que ter obras. Porque quem tem obra de treva testifica que ele não tem mais a salvação nele. Porque quem tem salvação tem obras próprias de quem o salvou. Há uma teologia, um ensino aí, que a pessoa pode seguir seu caminho, que ele creu em Jesus um dia, tudo que basta. Nós temos que crer em Jesus todos os dias, perseverar na fé. Quem é amigo de Deus tem obras próprias dele. Por isso que Tiago escreveu, a fé sem obras é morta. Como que alguém pode falar que tem fé e pratica toda sorte de iniquidade? É mentira dele. Não tem fé, não. A fé provoca obras, porque quem pratica o pecado está morto. Quem está vivo pratica as obras da graça. É assim que funciona. Então eu sou salvo pela graça mediante a fé, e por causa da fé que está em mim, as minhas obras mudaram, porque eu era morto e eu ressuscitei. Eu não sou morto mais. Os mortos são colocados em ambientes difíceis de se olhar, sepulcros. Aqui os mortos andam, aqui os mortos dançam, fazem filmes, jogam, são ídolos. Mas os vivos, eles se escondem do palco dessa vida. Andam diferente de todo esse povo que está aí fora. Irmãos, o caminho do Senhor é muito claro para nos mostrar nossa própria responsabilidade diante dele. Porque ele fala, somos feitura sua, criados em Jesus para as boas obras, percebes? Criados em Jesus. Ninguém nasce filho de Deus. Nós somos adotados. Fomos adotados. As boas obras, as quais Deus preparou, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou essas boas obras para nós, nos inclinando a coisas boas. A nossa inclinação é para as coisas boas. É assim que o homem e a mulher de Deus, ela vai crescendo em graça, aumentando a sua estatura espiritual,
gostando de coisas mais refinadas, mais puras, mais excelentes. Eu uso sempre um exemplo que é muito simples, que a natureza revela para nós. Se nós buscarmos as coisas de Deus, nós seremos, é apenas uma analogia, como o beija-flor. Ele gosta de flores, de néctar, mas senão nós seremos como os abutres. Eles gostam de carne putrefada, eles são atraídos por mau cheiro. O abutre, ele sente o cheiro de uma carne em estado de decomposição e vai até lá porque ele é atraído pela putrefação da carne. Mas o beija-flor morre de fome, mas não se alimenta disso. Ele é atraído pelo cheiro das flores. É assim que é. Quem está morto vai às carnes putrefadas. Quem está vivo vai até as flores. Quem está morto vai até o pecado, a prostituição, a lascívia, vai até a homossexualidade, ao crime, ao roubo, a mentira, a trapaça. É lá o ambiente de quem está inclinado à morte. Quem está vivo vai à palavra suave, ao amor, ao perdão, à oração, à humildade, à paciência, à calma. Cada um vê se está morto ou se ressuscitou. Para onde que está inclinado o seu coração? Se o seu coração estiver inclinado para essas coisas boas, que promovem cheiro de vida, dá glória a Deus. Deus te ressuscitou. Mas se você está inclinado às coisas putrefadas, clama a Deus, porque Ele tem misericórdia, porque Ele troca seu instinto. E você tem um instinto de beija-flor e não um instinto de abutre. Porque em fora, irmãos, o que o mundo oferece, a inclinação da carne, é a inclinação de carnes putrefadas. Para Deus isso aqui cheira mal, cheira mal. Nenhum dessas pessoas que praticam a maioria das coisas feias não tem coragem de projetar num telão que eles fazem escondido. Sabe por quê? Eles sabem que essas coisas são horríveis. A não ser a pessoa quando deprava muito, aí sim, elas não se incomodam com mais nada. Mas grande parte das pessoas que vivem no pecado não querem que seu pecado apareça. Mas filho de Deus é assim, se vai para o pecado e não muda, porque o diabo ajuda a pecar, mas não ajuda a esconder o pecado não. Depois ele envergonha. Mas olha, a palavra do Senhor está aqui. Você ressuscitou? Você é uma mulher feliz, é um homem feliz. Você ressuscitou. A mansão dos mortos está aí dançando. Olha o carnaval, quanta coisa tenebrosa acontece nesse mês de outubro, em festas como Halloween, invocando as próprias trevas, vampiros, coisas horríveis. Todo mundo se diverte com isso. Irmãos, nós temos que olhar para frente, porque esse mundo aqui não tem nada para nos ensinar. Nem os nossos professores. Se não tiver uma formação cristã, o que ele pode te ensinar são disciplinas técnicas, valores se apega na palavra de Deus. Tem muitas pessoas que, por achar que o professor é muito sábio, acaba adquirindo seus valores. Valores só tem um sábio para você adquirir com ele, chama-se Jesus Cristo. Portanto, lembrai-vos de que no outro tempo eres gentis na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, porque os judeus, eles se circuncidavam, e eles então começaram a ficar vaidosos, porque eles eram separados dos outros povos. Foi Deus que os separou. Só que eles não tinham obras de quem era separado. E não adianta. Ele falou, nem todos de Israel são israelitas. Porque não tendo obras, era necessário que tivesse as obras da lei. Eles não tinham. Aqui ele fala, irmãos, nós não tínhamos nem sequer a circuncisão. Ou seja, nós não éramos nem povo do pacto. Nós estávamos fora de tudo. Não tínhamos a lei e não tínhamos a graça. Nós estávamos uma desgraça. É isso que ele está explicando aqui. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, não tinha graça, não tinha lei, estranhos ao conceito da promessa, a promessa feita para Abraão, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto.